Muito bem, então, o que vai consistir a minha fala, vamos dizer assim, né? Eu trouxe como tema, a Morgana tinha falado que vocês têm o tema o amor, né? É o ano, né? Isso. Tá. E aí, então, eu trouxe um tema que é o amor próprio e as mentiras que a gente se conta ou que contaram para nós. Reflexões sobre o universo para que nós, pequenos universos que somos, possamos ter mais autoconhecimento. Então, autoconhecimento é a bola da vez. É verdade. Então, assim, não vou me apresentar, o nome já chega, daí no decorrer do negócio eu vou falando certas coisas. Formação e essas coisas eu acho que não importam, né? Então, no começo eu só vou dizer isso e vou conduzindo uma conversa. Vocês podem perguntar quando vocês quiserem. Eu vou falar muito sobre frases que vocês ouviram na vida, certo? Algumas frases, e daí depois eu vou dar umas viajadas. Então, para a gente começar, para tudo fluir como tem que ser, então convidamos os espíritos da luz para que façam parte dessa reunião, em nome da grande fraternidade branca, com a proteção de São Miguel Arcanjo à nossa frente, às nossas costas, à nossa direita, à nossa esquerda, acima e abaixo de todos nós. Muito bem? Então, vamos começar a falar de uma coisa bem simples. Alguém já ouviu falar que manga com leite faz mal? É claro. Já. Quem é que teve a insanidade de comer uma manga e tomar leite? Não? Por que será que... Eu faço manga com leite. Por que será que a criatura misturaria leite com manga? Eu misturo. Viu? Corajosa. Tá, então isso é uma coisa que ainda bem, né, que não é todo mundo que acredita, porque isso contavam, gente, para nós. Isso contavam para nós na escola. Lá na época que eu fazia técnicas domésticas, tinha na escola, né? E aí, então, a professora ensinava sobre os tabus alimentares, que são coisas que eles restringem. De onde começa? Então, assim, ó, o que eu quero dizer com isso? Como é importante saber de onde vieram as coisas, né? Hoje o tio Google dá tudo para nós. Se vocês pegarem uma palavra e disserem assim, etimologia, é de onde ela veio, né? Por que se diz essa palavra? Por que se fala dessa maneira? Essa história da manga com leite era na época da escravidão, né? As pessoas trabalhavam nos campos, nos manguezais, e manga comer, tudo bem, só que o leite era muito caro. Então, o que os senhores diziam? Olha, manga com leite faz mal, né? Manga com leite faz mal, então não pode. E aí vem a crença. Um acredita, outro passa para frente, e assim vai, e assim vai. Isso é muita coisa que a gente aprendeu na vida também, é dessa maneira. Então, falando sobre isso, né, graças a Deus isso mudou, o mundo está evoluindo, a evolução exige uma mudança, né? E nós vamos falar também sobre as energias, vamos falar de sombra e luz, negativo e positivo. O que temos que saber é que nós somos seres humanos passíveis de erros e falhas, certo? Senão a gente seria ser ascensionado. Todo mundo lá da grande fraternidade branca. Muito bem, a gente veio aqui nesse mundo, a primeira coisa que eu vou falar do que eu acredito, não é obrigado ninguém a acreditar, certo? Mas o que eu acredito, as coisas que eu trabalho, as coisas que eu já estudei. E então a gente veio nesse mundo por escolha nossa, certo? Ninguém diz assim, não quis estar aqui, é mentira. A gente veio aqui por escolha nossa, teve lá uma seleção. O nome, o dia, a hora, a família, a nossa vida é a nossa responsabilidade. A gente levantou a mão quando o grande arquiteto do universo disse: quem quer experienciar, aprender para poder ajudar a humanidade a evoluir através da própria evolução. Ajudar a humanidade a evoluir através da própria evolução. Né? O que eu tenho que ver com esses milhões de pessoas? Então, o pontinho, o microcosmo, no macrocosmo. A nossa energia dentro do mundo, ela se transforma numa grande, como é que eu ia dizer, como se fosse circulando assim e vai preenchendo todo o universo, ela anda. Então isso é muito importante, a gente ter uma energia boa. Não vai ser 100% do tempo que a gente vai ter uma energia boa, né? Mas enfim, nem todo mundo foi voluntário e nem todos os voluntários foram escolhidos, mas nós que estamos aqui erguemos a mãozinha, assim, eu vou.
Eu vou lá embaixo, eu vou sofrer, eu vou não ser assim, eu vou ser assim, não, eu vou, né? É verdade. Então, essa é uma das coisas que a gente entende enquanto encarnação. Quanto ao negativo e ao positivo, então assim, as pessoas dizem, mas a gente não pode ser negativo. Vocês conhecem gente que é mimimi, né? Agora essa palavra ali, mimimi. As pessoas dizem, não pode falar isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tu não pode ter uma atitude que seja um pouquinho mais agressiva, né? Ou não pode é a moda, não pode, não pode. Então assim, essa coisa do positivo e do negativo, vamos supor assim, eu sempre acho que todo mundo tem bicho, né? Todo mundo tem bicho em casa, gato, cachorro, alguma coisa assim. Se não tem bicho, tem filho, né? Alguém tem alguma coisa que vai querer salvar, vamos dizer assim. Então pensa assim, lá na rua tem esse bichinho de vocês, o cachorrinho, o gatinho, apanhando de pau, lá, tá apanhando lá na rua. E aí, o que vocês fazem? Vocês estão ali olhando o negócio acontecer, vocês vão fazer o quê? Pega a vassoura e sai. Pega a vassoura, sai correndo. Ninguém vai lá dar uma benzida, ninguém vai lá jogar sal, ninguém vai lá botar uma flor, né? Isso aí é amor com atitude, certo? E aí, pegou a vassoura, deu nossa, tá colérica, tá bem louca, né? Vai lá e pega. Não, é um amor com atitude. Quem foi que disse que tudo é negativo? Né? Não é, a gente tem que dar uma olhada que tudo é muito relativo. A linha é muito tênue dividindo as coisas. Existe uma passagem da Bíblia que diz que Jesus entrou no templo e disse, ninguém fará comércio na casa do meu pai. E ele pegou tudo aquilo que era de comércio e ele jogou, e ele mandou as pessoas embora, ele chutou as pessoas de lá. E aí? Isso era o amor que ele tinha pela casa, né? Pelo lugar que estava ali, pelo templo, falando do pai dele, né? Então, o amor é bonitinho, mimimi, ló, nem sempre, né? Então a gente também tem que pesar as coisas. Atitude é tudo, né? Fazer uma ação. Então, que o nosso amor seja igual ao de Jesus. Às vezes a gente precisa ter uma atitude. E essa coisa de autoestima, né, que a gente fala também, tem uma frase muito importante que nós vamos trabalhar todas as coisas aqui que vamos falar, né, desses assuntos, a respeito sobre amor próprio, se desenvolver, ter uma nova visão, etc. e tal. Então, assim, não entendam às vezes essa coisa que a gente impõe como uma arrogância, certo? E se vocês fizerem isso na vida, também não é para entender como uma arrogância. Porque sim, existe a diferença entre arrogância e autoestima. Arrogância é se sentir superior aos outros, autoestima significa não se sentir inferior a ninguém. É diferente, certo? Então existem as diferenças. Então vamos lá. Tem uma frase que diz assim: a ocasião faz o ladrão. Vocês já ouviram? Tá. E aí? A ocasião faz o ladrão? Ou não? Faz. Eu acho que o ladrão já está aí. Já estava ali. Né? Por quê? O ladrão já está lá, a ocasião não tem nada a ver com isso, e sim o caráter, os teus pensamentos, o teu modo de ver as coisas. Não vamos só falar de ladrão que pega aqui, não vamos falar de outros tipos de ladrão, né? Então, o que a gente tem que cuidar? Para não se boicotar, fazendo coisas negativas para danificar a tua luz, justificando com frases desse tipo. É bem capaz que alguém roube e algum advogado vai dizer assim, olha, esta frase aqui vai na defesa, né? A ocasião faz o ladrão, né? É bem capaz. Mas, o que eu quero dizer assim, não, tem certas coisas que a gente tem que assumir, tipo, eu fiz o que eu quis, né? Chega de pegar uma frase dessas e justificar, né? Fazer uma desculpa, vamos dizer assim. Então, cuidado em culpar os outros também numa situação para justificar um ato ruim, uma coisa errada. A gente faz muito isso, jogar a culpa no outro para justificar. Ah, mas eu fiz isso porque o fulano me fez fazer. Se tu continuar a jogar a tua responsabilidade no outro, sempre será outra pessoa. Nunca vai ser tu mesmo, nunca vai descobrir a maravilha de ser tu mesmo. Então, essa coisa de culpar os outros também é bem complicado. E o que Gandhi fala a respeito disso? Ele diz que ladrão é todo aquele que consome mais do que necessita. Isso serve de exemplo, assim, eu imagino que vocês já tenham visto a respeito do consumismo, entendam a respeito da ecologia,
Então, essa coisa do mundo, né, de ter muito consumismo, de ter que apresentar uma roupa de marca, eu tenho que ir no fim de semana com a roupa nova, se eu não pintar a unha, que eles vão dizer o que eu não me arrumei, e assim vai. Então a gente continua, né, e vamos se ocupando, vamos gastando, e vamos, né, ofendendo o planeta, deixando lixo. Outra coisa que as pessoas acham é assim, vou fazer um monte de comida, depois bota fora, né? Esse limite de comida não representa fartura. Antigamente na nossa cultura representava fartura, né? Vamos fazer um banquete, eles não diziam nem que era uma janta, vamos fazer um banquete. E aí essa coisa dentro da prosperidade não ajuda, essa energia não ajuda, ela simplesmente vai para trás, sabe? Ela é desperdício. Então é como se tu pegasse o teu dinheiro, amassasse e jogasse fora. Então dentro da prosperidade não ajuda. Então essa coisa de também cuidar daquilo que a gente realmente necessita, né? Mas não é errado querer ter, contanto que tu tenha as coisas e as coisas não te tenham, né? Isso é muito importante. Né? O que é que me governa, afinal, né? Então, outra coisa são os ladrões se aproveitando do momento de fraqueza, desânimo para te roubar. Então, assim, ó, volta e meia a gente tem umas gostas na cabeça, gente. Uma vez a Disney tinha um desenho, que era o Pato Donald vestido de abinho e o Pato Donald vestido de anjinho. E aí ele fazia assim, vai, o outro dizia, não vai, não faz. Isso aí é uma representação, né, do que a gente tem. E a gente tem que assumir isso. E é o tal do orar e vigiar, né? Não adianta só orar e o vigiar. Então, vamos vigiar as nossas atitudes para essas coisas poderem andar numa reta, vamos dizer assim, né? Funcionar de uma maneira melhor. E aí, essa coisa de me roubar de mim mesmo, como é que é? Simples? Não, é a tua essência. Quem tu é, por que tu gosta. Então aqui eu conto para vocês uma experiência da minha vida. Então, eu sou professora de língua e cultura italiana e dou aulas para as pessoas que vão morar na Itália. Elas precisam fazer às vezes um currículo, elas precisam lá fazer uma entrevista de trabalho. Então eu preparei, né, todo o trabalho em italiano para eles aprenderem. E uma das primeiras perguntas que eu fiz foi: do que tu gosta? O que tu gosta de comer? O que tu faz? Só para mim dar uma, né, abrir uma conversa, né? Ninguém sabia nem dizer a cor que gostava. Então assim, a pessoa nunca se fez um autoexame. O que tu gosta? Qual é a comida que tu mais gosta? Tu gosta de ir em tal lugar? Tu gosta da companhia de tal pessoa? Que energia tu sente em tal lugar? Como é que funciona isso? O que eu sinto? Né? Não interessa se a minha amiga vai para a festa e eu não tenho vontade de ir. Só que a maioria é assim, né? Vai todo mundo. Segue o fluxo. A melhor figura que existe para mim, nesses exemplos de pessoas que conseguem fazer uma lista daquilo que são, do que gostam, do que dá prazer também, do que não gostam, é um monte de ovelhinha branca caindo no abismo e a ovelhinha preta indo de volta dizendo dá licença, e ela volta. A ovelhinha preta foi aquela que descobriu que ela não queria descer, né? Foi aquela que sabia do que ela gostava. Não vou por aí porque todo mundo foi. Então essa autoanálise é muito importante, saber do que a gente gosta. E essa aí é a ocasião de fazer o ladrão. Ok? Pergunta? Senão nós vamos para o número 3. 2. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Vamos ver. Deus escreve certo por linhas tortas. Como de Deus escreve certo por linhas tortas? Primeiro, porque a gente segue isso aqui. Então, conhecem? Certo. Vocês usam? Não. Sim. Muito bem. Então, esse ditado é para dar uma amenizada, né? Aconteceu alguma coisa, né? Assim, olha, vai dar tudo certo. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, significa que tudo que acontece é para um bem maior. Mas então, tudo é Deus que escreve e tudo não tem papel nenhum, né? Desceu aqui, não
precisa fazer nada. Vai correr, nem passar sabão no né? Vai ser liso. Não, né? Então a gente tem um papel ali, porque senão, né, tudo na mão dele, coitado, querido. Ele deve estar, ó, saco cheio já. Então, nós somos centelhas divinas. Já ouviram falar de centelha divina? Fracção de alma também, né? Mas nós somos centelha divina. Então a gente é assim, é tipo assim. Deus está lá e ele se dividiu em um monte de pedacinhos e nós temos dentro de nós um pedacinho dele que se chama centelha divina. Isso está escrito na Bíblia, né? Que nós somos deuses, está escrito na Bíblia. E está escrito também que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso está no Gênesis. Ele disse homem e mulher, né? Ali. E a outra que está em João, que ele, uma delas é em João, é vós sois deuses. Então eu sou uma fração do Criador, certo? Eu sou um pedacinho dele. Então assim, vou fazer vocês a minha imagem e semelhança, óbvio, né? Alguma coisa tinha ali nesse negócio. Então, a maior e melhor coisa que ele nos deixou foi o livre-arbítrio. Você sabe o que é livre-arbítrio? Entende mais ou menos o que é o livre-arbítrio? Então, ou seja, tu governa a tua vida, tu é o que tu pensa, o que tu faz, e tudo é energia. Não é só a atitude que a gente tem aqui na matéria, né? Existe uma energia que a gente larga por aí. Depois vamos falar mais do livre-arbítrio. Então, tu atrai tudo que tu é e tudo que tu precisa. Isso também tem uma coisa com a sincronicidade. Isso é estudado na psicologia, é estudado nas energias e várias outras coisas. Então, tem a parte da sincronicidade que é muito importante. Pensa. Se tu quiser uma resposta do universo, diz assim, o universo me dê uma resposta. Mas não vale ser o cara pesquisador do universo preguiçoso, que já teve gente que diz assim, a pessoa vive, é uma mona, que se diz em italiano. Uma mona é uma pessoa com mais de 30 anos que ainda mora com os pais e não trabalha. Aí a pessoa foi e fez uma ficha de emprego. Aí veio a ficha de emprego e era ele aceitar ou não. Aí passou um bando de borboletas azuis e ele interpretou que não era para ir trabalhar. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Vai, tá preguiçoso. Então, ó, né? Interpretação, não é bem assim, não é essa a sincronicidade, é diferente, né? Então, quem tiver olhos para ver, que veja. Isso é uma outra frase, né? Então, assim, tipo, vamos abrir os olhos, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Outra coisa que é importante, a gente tem que prestar atenção. Mas não é essa coisinha, né? Ah, eu achei que era assim. Não, existe, a gente tem que pedir essa tal sincronia do universo. Então, não é pra gente pensar que tudo é pena e sofrimento, né? Vocês acham que a gente veio aqui para tudo que é pena e sofrimento? Não. A gente veio expurgar coisas na pena, no sofrimento, e mais uma outra palavrinha maravilhosa que é culpa. Né? Culpa é fantástico, isso aqui é para detonar em qualquer criatura. Então, algumas coisas ensinam para nós que nós viemos aqui para penar, sofrer e somos culpados. Certo? Mentira, não é verdade. Então, a grande maioria das coisas que nos acontecem é ensinamento. Viemos aqui para aprender. Esse planeta é uma escola, mas é preciso ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Tem gente que não diz que esse planeta é uma escola, e sim um manicômio judicial. Já ouvi dizer. Ó, né? Todo mundo que está aqui. Pode ser. Ninguém se salva. Né? Mas enfim, gente, numa coisa mais positiva é uma escola. A gente vai para a escola para fazer o quê? Para aprender. Né? Então, é um planeta escola. Ultimamente estamos dizendo que é uma nave escola, mas enfim. E a pergunta para Deus escreve certo para mim nas tortas, que cada uma tem uma pergunta. Então, quem é que está escrevendo a história da tua vida? Quem é que está botando as linhas na tua vida? Uma grande máxima é não ponha no bolso de outra pessoa a chave da tua felicidade. Não dá para dizer assim. A gente ouve muito as pessoas dizendo, olha, quando meu filho se formar, quando eu casar, quando eu fizer não sei o que, aí eu vou ser feliz. Quando eu comprar um carro, aí eu me formo, eu tenho um emprego bom, eu compro um carro, uma casa,
e tem um filho. Esse aqui é o programa. E não sou feliz. Isso aí. Às vezes o programa é te separa logo, nunca tenha filhos, né? Não compra um carro que tu não sabe dirigir, né? É tudo o contrário. Porque cada ser é único, gente. O meu plano é meu plano, o plano de vocês é o plano de vocês. Esse plano aí eu fiz tudo ao contrário, gente. Totalmente ao contrário. Então, cada um tem, e dá errado, não dá errado. Cada um é único. Nós somos centelhas divinas, únicos no universo. E aí a gente tem que entender. A gente veio aqui para ser feliz e essa felicidade começa dentro, para de reclamar e começa a agradecer. Muito bem. Isso eu não sei por que eu tenho que agradecer. E não estou falando aqui, gente, de pessoas que estão com problema de depressão, certo? Depressão a gente procura ajuda, a gente procura remedinhos, que a pessoa lá, né, especial, especialista nisso, médico, dá, porque isso é um caso bastante sério. É verdade. É óbvio que uma pessoa que está depressiva, se ela conseguir fazer um ho'oponopono, se ela conseguir fazer uma mentalização, se ela conseguir fazer alguma coisa legal, ajuda. Essas terapias ajudam. Mas não é uma coisa assim que vai curar. É como se fosse, eu tenho uma doença instalada no meu físico, agora não adianta mais, vamos para o médico, né? Vai no médico. Então, isso é muito importante também, separar uma coisa da outra, né? As duas funcionam muito bem juntas. Então, às vezes as pessoas não sabem do que agradecer. Então a gente já diz assim, comeu hoje, dormiu numa cama, tem um teto na cabeça, está te sustentando de pé, começa por aí, né? Isso é uma coisa de agradecer. É fácil? Não, não é. A gente não se dá conta. E a palavra gratidão, ela é uma palavra que ela está sendo usada assim, tipo, né? Gratidão, né? Passa na rua, gratidão. E aí então, isso se torna uma coisa que fica banalizada. Era que nem a palavra resiliência. Tempo atrás era usada resiliência. Ai, tem que ser resiliente. Resiliente vem da física, uma palavra que é, tu pega uma mola e tu achata essa mola, e ela quando volta, ela volta para o normal. Ou seja, eu sou resiliente, se me achataram até lá embaixo, quando eu volto para o normal. Então, coisas assim, eu quero dizer, gratidão não é uma coisa banal, gente, é uma coisa que vem de dentro. Ou a gente sente ou a gente não sente. Nós vamos falar sobre falar a verdade, ser verdadeiro. É muito importante também. Isso ofende o espírito, né? Ofende o espírito, ofende o sistema, ofende o pontinho, ofende os outros que estão ali e vai indo numa grande espiral. Então, uma vez, então, falando a respeito disso, olha, fulana, uma conhecida minha, ela disse assim, que ela não sabia, que ela não tinha feito nada na vida para agradecer, né, assim, que onde ela podia começar, não era nem para agradecer, ela tinha que fazer uma coisa para ser autovalorizada. Eu disse, vamos começar a fazer uma lista, né, o que foi que tu fez na vida? Eu não fiz nada. Como que não fez nada? Eu não sei para que ela disse, gente, se tu sabe, tu já sabe mais do que eu, entendeu? E eu sei que eu não sei nada nessa vida, nada mesmo. Só sei que nada sei, é bem assim, que daqui a pouco abre, né, uma outra lacuna, vem uma outra pergunta, e aqui também espero que vocês não saiam com certezas, sim, cheios de dúvidas. Isso que é importante, né? Porque se você tiver em dúvida, vocês vão procurar. Quem tiver certeza de muita coisa não está indo para frente. Então a gente não pode ter certeza 100% do tempo, tem que ter dúvida para poder evoluir, porque esse é o canal, vir aqui evoluir. Então, essa criatura, eu fiz a lista para ela. Eu comecei dizendo assim, lembra quando tu fez tal curso? Isso que eu não conheço ela muito bem. Lembra, eu te vi lá naquele lugar, tu estava naquela reunião. Lembra, tu teve tal emprego, tal outra coisa, tu não te formou em tal coisa assim. No fim, nós tínhamos 10 itens ali que eu, né, lembrei e a pessoa não se deu conta. Eu não tenho nada, como nada. Não interessa se tu sabe fazer uma comida boa, uma bebida, tu sabe fazer, decorar uma casa, limpar, fazer um jardim, tudo é dom, gente. Sabe? Tem coisas assim que a gente faz por obrigação, não é por dom, que a gente faz. E é o dom mesmo, é um grande prazer. Então a gente tem que respeitar essas coisas. Faça as linhas curvas ou retas, mas faça a tua estrada respeitando a ti mesmo, que respeita ou ninguém vai te respeitar. Isso é outra verdade. E a gente se conhecendo, então fazendo essas perguntas, fazendo essa listinha, já começa, né? Vocês estão fazendo uma lista mental? Já ou não? 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 Começa a fazer uma lista. Já?
Na lista não está. Então faz a tua estrada, te respeita, te valoriza, sem ego negativo, mas te valoriza, te perdoa, perdoa os outros, cada um dá o que tem no momento. Então, tudo bem até aqui? Diz-me com quem andas e te direi quem és. Deus o livre, andar com a filha. Né? Bem assim? Bem assim. Tem gente que procura namorado na página policial, viu? Tanto é dedo podre. Uma professora disse isso, gente, pra mim, verdade. Mas não é o dedo podre, né? É a tal da atração. E até a psicologia explica, né? Ah, tal pessoa é atraída por aquilo. A terapia também ajuda, gente, na terapia, né? Porque, né? Tá pegando essas coisas meio errado por aí. Então, isso é importante por quê? Porque influi na tua energia, certo? Então aqui diz, ó, não é uma companhia física, mas do que tu te alimenta também em termos de energia. Claro que a companhia física quer dizer, né? Mas é o que tu assiste, o que tu come, o que tu estuda, o que tu lê, com quem que tu anda, o que tu posta no Face, no Insta. Soma tudo, salvo exceções a serem observadas de acordo com a relatividade, tudo é relativo, né? Um cabelo na cabeça é pouco, na sopa é bastante, né? Então, tudo é relativo, cada caso é um caso, nós somos seres únicos. Mas, vai dar no mínimo, somando tudo isso aí, vai dar no mínimo o que tu está apresentando para o universo. Ou, para quem vê isso, né? Para poder dizer, ó, fulana lá, né? Claro que a gente não tem que se importar muito com certas coisas, mas eu quero dizer que a energia, ela invade, certo? Então, assim, tu tá comprando bilhete pro circo, não tá indo pro teatro. Comprou pro circo, é pro circo que tu vai. Mesma coisa. Então, é o que a gente diz pro universo, ele ouve, ele escuta. Tem gente que não quer, isso se estudava muito em etiqueta social e comportamento. E aí, as pessoas dizem assim, eu não quero aprender etiqueta social porque isso é coisa de gente chique e tudo nariz empinado. Gente, etiqueta social, ela ensina para vocês da onde é que foi criado um talher. Por que que se usa aquilo? E outra coisa, não vem me dizer que vocês, qualquer roupa, vocês botam para ir para qualquer lugar. Alguém vai para o casamento de bermuda? Não, né? Quando a gente se veste para algum lugar é porque a gente está se vestindo em respeito à pessoa que convidou, em respeito ao lugar, né? Cada lugar tem uma maneira que a gente pode fazer isso. Mas é o nosso respeito, interessa aos outros, é o nosso respeito para aquele lugar. Então existe etiqueta social, comportamento, essas coisas, que é importante, tanto quanto a história, quanto a sociologia, quanto muitas coisas que queriam tirar da escola, que eu acho importante a gente estudar. Né? Filosofia, isso é importante também, não só matemática, português. É verdade. Muito bem. Allora, sem julgamento. Como tu te comporta? Outra coisa, como isso aqui todo mundo já sabe. Se eu chegar em algum lugar e alguém está se comportando diferente com uma pessoa, já sabe que vai dar bode comigo, né? Um monte no corpo e aí se for. Como é que tu te comporta com uma criança? Como é que tu te comporta com um idoso? Como é que tu te comporta com o garçom, a camareira, o lixeiro e o auxiliar de limpeza? Como é que tu te comporta com o juiz, com o promotor? Né? Ali, ó, é uma linha, ó. Para mim diz muito sobre uma pessoa, que nós somos parte de um grande grupo com funções diferentes. Não estou dizendo assim, gente, que o juiz ele vai ser sempre uma pessoa querida, ele pode ser um mal educado, também já caiu na minha ficha, você foi. Tanto que a pessoa auxiliar de empresa, tipo assim, energia ruim, foi mal educada com a coleguinha, né, e tal. Cada caso é um caso, mas eu estou querendo dizer que tem gente que já chega com as patas, né? E aí não é muito legal, né? Acho que a gente tem que saber se comportar com todas as pessoas. E aí, então, essa é a coisa do que tu está mostrando para o universo. Como é que tu te apresenta com as pessoas, para as pessoas. Como é que tu trata o teu semelhante, o teu coleguinha de trabalho, né? Como é que é? Então, isso aqui eu acho muito legal. Eu gosto daquelas pessoas que dizem assim, não é minha função. Vou olhar para todo mundo. Não é minha função.
né? Aí terminou, o que tu faz? Eu faço, eu costuro. Aí tem 5 minutos, não pode pegar a vassoura e limpar ao redor, porque não é minha função, certo? Então assim, tem uma história que tinha uma pessoa passando pela construção de uma catedral. Isso foi na Europa, tem até o nome das pessoas, se era um filósofo, se não era, não vou lembrar. E aí essa pessoa perguntou para o cara que estava limpando os tijolos: o que tu está fazendo? Limpando os tijolos. Aí perguntou para o outro que estava fazendo cimento: o que tu está fazendo? Fazendo cimento. Aí ele foi perguntar para aquele que estava peneirando areia: o que tu está fazendo? Construindo uma catedral. Qual é a diferença na vida dessas 3 pessoas? Enorme. O cara estava construindo uma catedral, começando a limpar a areia, e ele estava se sentindo parte do processo. Então isso de se sentir parte do processo também depende da gente, né? Outra história que tem, que o Marcelo Cortara conta, é que quando ele trabalhava na Secretaria de Educação de São Paulo, e ele visitava todas as escolas do interior, é tipo assim, se nós tivéssemos ainda nossas antigas escolas, né, a pessoa que está lá na secretaria vai visitar as escolas. Teve um dia que ele levou a Dona Maria do cafezinho. E ele disse: mas para que tu vai me levar junto? Ele disse assim: para mostrar para a senhora que a senhora faz educação. Mas eu só sirvo café. Não, senhora. A senhora faz educação. A senhora serve café aqui. Trabalha com educação. Porque essa mulher nunca ficou tão feliz na vida. Quando ela foi visitar as escolas, eu dizia: essa Dona Maria ela trabalha no café. Faz o nosso café. Então aqui, ter a consciência, né, nessa parte de recursos humanos, vamos dizer assim, que vocês não fazem uma costura, vocês não fazem simplesmente uma roupa, é assim, existem uns conceitos lá na frente que eu achei bem legal, é aquilo, sabe? É aquilo lá, eu trabalho com moda, desde quando eu acho uma cara com moda, né? Então assim, eu trabalho com moda, eu trabalho com vestuário, eu trabalho com esse tipo de coisa, e dentro desta coisa tem um monte de outras coisas, né? Existe uma energia colocada ali. Então assim, ajudar o coleguinha, dar uma colaborada, esse tipo... Que senão essas pessoas que dizem não é minha função, elas não sei que função que elas não têm, né? Enfim. Então, a minha pergunta aqui é: se vocês são capazes de fazer essa autoavaliação do que come, do que estuda, do que lê, do que veste, do que posta no Insta, no Face, fazer uma autoavaliação, o que é que eu estou fazendo? Né? O que eu faço? E outra coisa, se um dia tu ficar sozinho, veio a pandemia, ela veio um propósito, né? Sabe que ela tem um propósito espiritual. Então, assim, um deles foi para a gente poder ficar no nosso mundinho, pensando com a nossa cabecinha, né? E não tentando, como é que eu vou dizer, fugir de si mesmo, escapar, porque tinha gente que queria escapar, eu acho, dessa história. Então, assim, ficar sozinho para vocês é possível? Vocês conseguem ficar sozinhos? É bom ficar sozinho? Não sei, não é? É bom? Então, tomar uma aguinha. Essa pergunta é importante. Outra coisa, somos seres mutáveis, mas isso exige observação para pelo menos saber quem tu era ontem e quem tu é hoje. Certo? Ontem, hoje. São pessoas diferentes. A gente, é muito sutil, né? Claro que a gente não consegue ver, mas assim, vocês conseguem pensar, às vezes acontece lendo um livro. Quem tem essa coisa de ler livro mais do que uma vez, o mesmo livro, eu faço isso, por exemplo. Quantas vezes tu chega no tal livro e tu diz: mas essa parte aqui eu não vi. Tava lá, né? Ninguém fez um livro novo. Quem ficou novo foi tu, que não tinha visto aquela parte que se despertou para aquele momento. Então, assim, quem tu era ontem e quem tu é hoje, quem tu era no passado, quem tu é hoje, o que tu melhorou. E se tu consegue te aplaudir, te abraçar e dizer assim, não faz mal, se eu não conseguir hoje, amanhã eu tento de novo. Essa coisa de se melhorar, né? Porque Deus é o Senhor dos recomeços, né? Vamos começar uma luzinha lá no fim do túnel, né? Um pouquinho por dia. Deus é o Senhor dos recomeços, sem Ele, senão Ele não teria dado tanta chance pra gente. E qual é o sentido de eu estar onde eu estou, com quem eu estou? Outra pergunta: tu tem necessidade de ser necessário?
Eu quero que todo mundo precise de mim. Não consigo cuidar de mim, não consigo fazer nada, largo tudo e vou. Quero que todo mundo precise de mim. Isso aí é uma pessoa que coloca as pessoas em cárcere privado, é? Uma pessoa que aprisiona os outros, né? Aquela pessoa que precisa que os outros precisem. E agora tem uma coisa, né, mais legal ainda, com quantos elogios tu contenta e quantos likes tu precisa. Eu conheço gente que deslikeia para depois likear de novo, para depois encher de like, sei lá como é que funciona esse sistema no Instagram, mas eu sei que tem gente que faz isso. Repete as coisas para poder depois aparecer, porque é importante. Claro que é importante, para Basteira é importante, porque está vendendo produto e precisa ser visto. É outra coisa se nós falarmos de uma empresa, certo? Precisa, tem que ser visto, quanto mais pessoas virem, mais vão saber que ela existe, né? Mais vão saber dos produtos e etc e tal. E assim vai. Estou falando de vida particular, né? Quanto às vezes a pessoa precisa. Ego positivo. Todo mundo diz assim, não, a gente não tem que ter o ego. Não, existe o ego positivo. Como é que tu vai te elogiar? Como é que tu vai dizer, hoje, foi bem, né? Terminei um dia legal. Isso aí é ser positivo, a gente precisa ter ele. Só que o ego positivo é quando a gente se elogia com humildade e verdade. Aliás, a melhor frase é: a verdade vos libertará. Essa é a melhor das frases, né? Depois, o ego negativo é quando a gente precisa dos outros para aplaudir a gente ou quando mentimos para nós mesmos. Aprovação alheia. Eu não fiz assim, vou ficar com culpa. Eu não fiz como fulano quis. Eu não sou assim. Essa coisa de ser único é muito importante, né? Feliz é aquele que no final do dia consegue ouvir os aplausos da própria consciência. É o tal de botar a cabeça no travesseiro e dormir legal, né? Fiz o que pude, dei o meu melhor. Isso é muito importante. Muito bem. E aí? Alguma pergunta? Nada? Então, uma coisa que eu acho bem boa é quem ama o feio e bonito lhe parece. Legal. Verdade. O amor deu uma miopia. Dá uma miopia para a pessoa, né? Qual é o problema da mal alguém feio? E é feio para quem? Que bom. Né? É feio para quem? Os outros. É claro, gente, que beleza sempre foi trabalhado na vida, tem até uma numerologia, um número que fala mais da beleza, a arte na vida, renascimento, etc e tal, mitologia fala da beleza, existia um padrão de beleza, certo? Acho que, como é que é o nome dele? Não era Botero, acho que sim. Botero só pintava a gente gordinha, né? Ele achava lindo, e aí, naquele período era isso, não me lembro se é esse o nome dele, eu acho que é. Então, assim, é muito relativo, né? O que é bonito. Só que existe uma outra beleza, né? Que ela é importante, mas como que tu vê essa beleza? Então, quem ama o feio, o amor não te faz menos míope, né? Ali, quer dizer, não te dá uma miopia para poder. A gente tem que parar de colocar pano quente, romantizar, ser mais polido, né? Ela ama ele, é por isso, eu não enxergo. Qual é o problema? Então, a verdade nos libertará de novo. E a beleza é maravilhosa, existe beleza na arte, na natureza, só tem que apurar, olhar. E as pessoas fizeram o quê? Colocaram tudo num pacote só, essa coisa de beleza. E daí passou a ser uma vida fake, né? Olha que lindo eu aqui na rede social, né? Tô maravilhosa, bonita ser de verdade. Então é isso, a verdade que libertará, bonita ser de verdade. Tem gente que é linda, simpática, te sobe na frente, por trás te enfia a faca, né? A verdade é beleza. E a cor mais bonita é a transparência. Então aqui eu vou contar coisas para vocês. Tem gente que vive de aparência, aliás, não vive, representa. Aí chega no fim da caminhada, né? Vamos dizer assim, desencarne, vai para outra vida, vai para além. E aí dizem que passa um filminho, né? Da nossa vida. Tem gente que diz, quem é aquela lá? E aí a pessoa que está do lado do mentor diz assim, mas é tu, nem pensar. Não se enxerga na própria vida. Fez tanto teatro,
tanta coisa representando, ai, vou ajudar o fulano, vou fazer o que o fulano quer, o que o fulano quer, o que o fulano quer, o que a minha mãe quer, e aí, no fim, a pessoa escafedeu o céu, nem ela, certo? Então, cuidado. Aqui não é só beleza física, mas é umas palavras, origem para te enganar. Uma outra coisa que eu acho legal é, tipo assim, a pessoa chega e diz, que bonita que tu tá hoje. Virou as costas e diz, o que ela fez na cara? Né? Outra coisa, tinha uma criatura que trabalhava comigo uma vez, ela atendeu o telefone, não vou me lembrar o que era, ela ligou para pedir informação. E a pessoa do outro lado se chamava Matilda. E eu pensei, nossa, e ela disse, que nome? Matilda, Matilda, que nome lindo, ela disse, né, aqui no telefone. E eu ali dizendo, nossa, eu adoro o filme da Matilda, né, eu acho bem legal, que legal, né. Quando desligou o telefone, ela disse, nossa, que horror, quem é que dá o nome desse para uma pessoa que disse, avisou para que as palavras? Para que falou? Falou para quê? E na realidade, não é que prejudica só a pessoa de quem eu falei. Porque na real pode ser que ela está enganada lá do outro lado, ela ouviu uma coisa positiva. Mas assim, eu falando uma mentira aqui, eu estou me enganando. Né? Para que eu vou falar se não é verdade? Então, ofende muito mais o espírito de quem está falando, né? E se não tá bom, não fala. Falou para quê? Se achou feio, fica quieta para cuidar da tua vida. Né? Vai cuidar da tua vida. Então, sempre pensa, vai fazer diferença na minha vida? Se não faz, não comenta. O silêncio vale ouro. Se não é para ser bom, não serve. Se a tua palavra não vai acrescentar em verdade, não fala. Sabe qual é a pior pergunta que me fazem na vida? O que tu acha, Angela? Perguntou. Aí me deram a deixa. Porque não dá para não consigo. Né? O que tu acha? E aí eu comecei a administrar esse que tu acha. Porque antes o que tu acha, eu dizia ali, ó. Vim aqui. Então agora esse que tu acha, a pessoa diz assim, por que tu tá demorando para responder? Porque eu estou pensando como que eu te digo sem te ofender, conhecendo quem tu é. Sabendo o tipo de pessoa que tu é uma pessoa frágil, que se eu falar mais alto tu vai chorar, né? Então assim, eu estou medindo as minhas palavras. Antigamente eu saía chutando. Hoje não. Não é que eu não chuto, né, gente? Todo mundo tem sombra e luz, todo mundo tem um dia que não quer levantar da cama, todo mundo tem um dia que diz assim, não estava nessa coisa que eu estou fazendo, todo mundo tem. Que esses dias não sejam muito frequentes, né? Só desejo isso. E que esses dias não sejam assim um atrás do outro também, porque daí está na hora de procurar médico. Né? Então, não pode. A gente tem que se avaliar. Por isso que a gente tem que se avaliar. A gente tem uma mania muito feia de julgar as pessoas antes de conhecer, né? Isso aí. Conhece ela? Isso aí. Porque assim, comentar é uma coisa, né? É o nosso próximo assunto, respeito de sempre. Comentar é uma coisa, dissipar e maldizer é outra coisa, botar maldade, tudo depende. Uma vez disseram assim, eu ouvia nos estudos, né? Não pode falar a palavra, eu não posso dizer a verdade, aquela palavra com A, né? Que tipo, se jogou no bicho, que tem a palavra com A, tu não ganha, né? Tem aquela outra que é a raiva muito grande, né? Começa com O, também é ruim. Então essas são duas palavras que eu não gosto muito. Mas, assim, ó, se eu tiver que dizer um palavrão, eu digo. Tem gente que diz que não pode. Claro que pode. Bem dado assim, é uma liberdade fantástica. E se tu não jogou, tipo assim, eu não joguei pra ti, entendeu? Eu não joguei pra ela, eu não joguei pra qualquer outra pessoa. Eu joguei pro universo, pega essa bola, entendeu? Né? Dele, bem alto, precisa dar uns gritos de vez em quando. Qual é o mal? Se tu não tá machucando ninguém. Por isso que eu digo, tudo é relativo. Ó. Cuidado com o que fala, quando fala, pra quem fala. Tem gente que chega perguntando pra mim o que eu acho, eu tenho que ser muito reta. Se eu demoro muito, a pessoa diz assim, ó, tá ficando louca. Não, vem aqui, seja muito reta e fale isso. Então eu digo, é isso aqui. Agora outras pessoas eu tenho que dar uma desviada, né? Fazer um escrupinho. Senão não dá. Então assim, entender o outro. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante? Vamos ver o que eu tenho aqui. Uma coisa que eu acho muito legal, que é uma outra frase, antes de nós irmos para a outra frase, é: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Vocês acreditam nisso? Simples.
Ela tem variações, inclusive, né? Ou faça aos outros o que tu faria para ti, sabe? É uma coisa assim. Então pensem se isso é verdade, se não é melhor que tu reconheça o outro. Pense no que eu vou dizer. Vamos supor assim. Vocês têm cor preferida? Tem. Qual é a tua cor preferida? Preto. Preto. Muito bem. Mais alguém com cor preferida? Sim. Fala, vocês. Preto. Sim. Cinza. Uma das cores do ano. Alguém Amarelo. gosta? Amarelo. Vermelho. Vermelho. Fala. Preto. Menino, preto. Maria Santíssima, gente, eu nem vim de preto porque eu pensei que eu tenho um pacto com o outro, né? Como todo mundo acha. Já me perguntaram. Né? Alguém não gosta de preto? Alguém não gosta de amarelo? Não gosta. Muito bem, ela era tua amiga secreta, ela pegou o teu nome e ela disse, vou dar a brusinha amarela de presente, que tinha que dar uma brusinha, né? Vou dar uma brusinha, então, da cor que eu mais gosto para minha amada amiga secreta. Gostou do presente? Tu gostou do presente? E ela fez o melhor que ela pôde para ela mesma. Sim. Funcionou? Não funcionou. A gente, claro, que tem que dizer assim, ó, ótima a tua boa intenção da brusinha amarela para o colega, né? E a colega também não ia ter que dizer, né, com cara de caneca, né? Dizer, ai, que lindo, né? A blusa. Mas a gente, né, tem educação. Mas vejam como isso não é verdade. Isso se chama regra de ouro na vida. Não é verdade. Porque assim, ó, eu tenho que saber o que o outro mais ou menos gosta, sabe? Tem gente que adora ganhar os bebês e enfeitar em cima da mesa na casa e um guardanapo. Deus me livre e guarde isso na minha vida. Mas se eu pegar alguém que gosta, nossa, vou comprar o melhor que tem. Sabe? Aquele que eu achei mais bonito, da cor que a pessoa gostou. Isso é conhecer o outro. Se a gente não se conhece, não tem como conhecer o outro. Porque se tu não sabe da cor que tu gosta, tu não tem como saber do outro, tu não tem como saber dos gostos, tu não tem como saber de nada. Não é verdade? E olha que simples. Uma coisa muito simples. Pena que não vim de preto, gente. 80% do guarda-roupa é preto. Uma das perguntas que me fizeram é como se faz o pacto do diabo. Eu disse, perguntar para mim. Né? Porque me disse eu sempre preto. É uma outra história, mas é. Então, águas passadas não movem moinhos. Verdade? Vamos ver. Depende, né? Para que a gente vai carregar o passado? Depende da situação, isso aí. Depende. Por quê? O nosso passado faz parte de nós, nos construiu para este hoje, certo? Sem aquele passado. Só que é diferente, né? Ele está em nós, ele cabe a gente transformar ele em aprendizado, não em bigorna, ficar arrastando, né? E aí igual arrastando o meu passado, e sim em professor. Só que a gente, né, às vezes repete os erros de ontem, a gente vai se limpando devagarzinho, e assim vai. O autoconhecimento ele é muito importante, não como peso, como culpa, e sim como professor. A gente só se cura quando a gente enfrenta os nossos demônios e não escondemos eles no armário. Então assim, lá no passado eu deixei uma coisa melhor que eu esqueça. Olha que volta, volta e a volta. Volta. Enfrentar não é desviar, não é esquecer, enfrentar é resolver aquilo que nos perturba. Às vezes, gente, a gente nem sabe que aquilo lá perturba a gente. A gente não tem noção do porquê que a gente tem um ciclo na vida que se repete. E aí vem aquele período, de novo aquela vez. E aí, por que será que se repete isso? E aí tu vai fazer terapia, tu vai fazer constelação familiar, tu faz uma regressão, seja lá qual for o negócio que vocês acham que tem que fazer, que não importa. Deixei lá atrás um chinelinho. Perdi o chinelo na estrada e não voltei para buscar. E é assim. É assim. Então, essas são as coisas que a gente tem que curar. O passado faz bem, sim. Só que não é para ficar carregando de uma maneira negativa, né? Dá para ir limpando um pouco por vez, devagar até ficar limpo por completo, ou dar um alívio. Não é rezar, gente, para dizer assim, a Nossa Senhora do Apocalipse vai resolver o negócio, entendeu? Não, ela não faz. Sinto muito avisar isso para você, ela tem mais o que fazer do que ficar ajudando. Inclusive, existe uma regra de ouro.
Eu não rezo para ninguém mudar. Isso não se faz. Por quê? Porque a pessoa muda se ela quer. É problema dela. Isso é uma coisa que a gente não tem que fazer. A gente tem que enviar luz para as pessoas, coisas boas para as pessoas. Não adianta pedir, hoje eu vou fazer uma novena para te parar de fumar. Quem falou que eu queria? Não pediu. Não é? E aí? Isso aí se chama estupro energético. É a mesma coisa assim, eu vou ler carta para alguém, vou ler para fulano, vou ver como é que a vida do fulano está. Eu vou fazer um benzimento para alguém, à distância, eu vou fazer um reiki à distância para alguém. Pediu? Não pediu, não faça. Não faça isso. Se chama estupro energético. Isso eu aprendi na aula de benzimento. E interfere, né, na energia do outro. Quando alguém me diz assim, Ângela, eu vou dar um mapa numerológico de presente para fulano. Fulano sabe que tu vai dar? Não sabe, então tu avisa. Mas é presente, não interessa. Se não quiser, fica totalmente livre de fazer esse mapa. E a pessoa não está interessada, não é da área dela esse negócio, não é energia do canal dela, não precisa. Ah, mas eu quero tanto que ela faça isso. Não, daí é tu que quer, né? É tu que está interferindo na outra criatura. Certo? Botar carta também. Tem gente que faz vítima e não cliente. Vai lá e diz assim, hoje vou botar carta, ok, volta semana que vem. Aqui, ó. Volta daqui 3 meses ou 6 meses se tu quiser. Entende? A energia de uma coisa, quando tu vê um oráculo, por exemplo, ela dura 3 a 6 meses. Isso é uma comprovação. Muito o que vai te dizer é a tua intuição. A tua intuição vai dizer assim, fiz aquela pergunta, aquele negócio, apareceu aquilo e aqui já me veio a resposta. Então agora eu quero saber mais alguma coisa. Daí ok. Daí concordo. Mas se não, tem gente que faz vítima. Vem aqui que pegou um chazinho, vem aqui que fizer um trabalhinho, vamos fazer uma espumantezinha, ali na encruzilhadinha, e assim vai. Vocês não têm noção de quantas pessoas me ligam. E quantas pessoas eu tenho bloqueado. Não faço esse tipo de coisa. Mas é tudo pro bem, aqui ó. Tá? Interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. Fazer alguma coisa para outra pessoa. Não faço. Por quê? Porque nós somos únicos e nós temos que nos governar. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Centelhas divinas. Fazemos parte do universo. O universo vai alcançar luz por quê? Porque nós levantamos a mãozinha. A gente disse, eu vou descer. Está naquele planeta bem louco. Eu vou. E aí a gente se une aqui. Muito bem. Temos ciclos de vida, a gente muda, então a gente, semana passada, às vezes você tinha uma opinião, agora não é outra. Bem-vindo seja Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu estudava uma coisa que se chama Bhagavad Gita. Bhagavad Gita também diz, a letra A tem o meu nome. A música dele tem isso, né? A letra A tem o meu nome. A letra A é número 1, os recomeços, né? Sempre recomeçar, a letra A tem o meu nome. Então assim, ó, carta do mago, letra A, e assim vai. Tudo se junta, gente. Se eu disser aqui para vocês um número e começar a falar sobre na Umbanda, nisso ou naquilo, claro que eu não sei tudo, mas enfim, quando eu estudo, eu acho isso muito interessante porque todas as coisas se encontram. Todas as pessoas que estudam religião. Eu não tenho religião, certo? Eu tenho espiritualidade, não tenho religião. Mas as coisas, todas elas têm a mesma língua. Todas. Aí eu vou contar uma coincidência. Não é coincidência, porque coincidência não existe. Mas enfim. Aí liguei para uma moça e perguntei assim, ó, senti que esse ano aqui tem uma coisa muito estranha. Eu disse, quem são os orixás desse ano aqui? Ela disse assim, eu só perguntei, é Nanã? Ela disse, é Nanã, é Yansan, é Oxê. Esse ano aqui é só mulher, gente. Só mulheres, só água. Daí diz desmoronamento, é chuva, não sei aonde, é alagamento, trabalho, né? Essas mulheres ali que estão. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Às vezes é um orixá que faz uma previsão do tempo, sabe? Quem é Nanã? A dona do lodo. Quem é Yansan? A deusa do raio. Quem é o Xum? A água doce. Quem é Iemanjá? A água do mar. Ah, se não está tudo acontecendo. Os orixás da previsão. Previsão do tempo, claro. Brincadeira, mas existe
uma relação daquilo que acontece com alguma outra energia, seja ela qual for. Não vejo São Longuinho fazendo essas coisas. Né? Existem santos da Igreja Católica que foram muito interessantes dentro dos trabalhos que eles fizeram, muito mesmo. Os santos dentro da igreja, não a igreja em si como é que se chama? Ela tem um nome, a igreja, enfim, como instituição. Então, tu é responsável pelas águas do teu moinho, mas todas as águas que por ali passaram foram importantes para te ensinar alguma coisa. Honre a sua vida. Fácil? Não. Mega difícil. Mega difícil. E aqui vem a nossa assim onde a fumaça, fogo. Onde a fumaça, fogo? Sim? Vamos ver. É uma citação verídica. Uma citação verídica. Então, essa expressão é utilizada para falar de alguma coisa misteriosa que está acontecendo, né? Igual tem fumaça lá, né? Então, será? Vamos ouvir. Você pode dizer que não concorda com a mulher. Não é problema. Concorda, não concorda. Então, será que o fogo e às vezes até a fumaça não estão na tua cabeça? Então vamos aos exemplos. Eu vi fulana saindo do bar de noite, bem vestida, perfumada. É o que isso aí? Fumaça. Né? Na minha observação, quando a pessoa me conta assim, eu quero saber quantos metros de distância estava para saber o cheiro da criatura, se estava perfumada. Porque provavelmente ou perfumada já veio para acrescentar uma coisa que não existe, né? Pensem bem nas frases das pessoas. Daí então, opção de fogo 1, ela foi beber. Opção de fogo 2, ela é amante do dono do bar. E o que deveria ser? Ela é a dona da vida dela, ela faz aquilo que ela quiser e tu não tem nada a ver com isso. Né? Certo? Porque assim, gente, a situação, né, essa aí, 1 e 2, de imaginar, eu estou colocando aquela pessoa numa situação que eu não conheço, eu não sei, eu só imaginei. Ainda perfumei ela. Estou colocando uma energia negativa na vida dessa pessoa e muito mais na minha. Você sabe que quando alguém diz um mal olhado, ó, se a pessoa está lá com algum problema, cara, essa energia, ó, pode derrubar ela. Então, comentar uma coisa, dissipar o comentário é outra. Vocês não têm noção do que uma fofoca pode fazer na vida de alguém. Além de destruir a autoconfiança e estima da pessoa em questão, se ela tiver com medo de se fumar, né? Está com uma baixa energia, tu está programando o teu lado sombrio, propaganda, aliás, o teu lado sombrio para o universo, e ele te escuta. Já ouvi gente, isso é verdade, verdadeira, verdadeiríssima. Um dia eu estava assim, 20, 30 anos atrás, sei lá, estava no posto de gasolina, veio uma fofoca. Estava eu lá, ouvindo ela ser contada por fulano. Fulano viu, entrou no carro. Eu vim vindo até a farmácia. Cheguei na farmácia, fulano do carro na farmácia. Abriu a porta, saiu para contar a coisa. Totalmente diferente. Totalmente como ele imagina. E aí, a vontade é dar uns gorlão, né? Pegar pelos ombros, acudir e dizer, meu, sabe? Não é assim, não fale dessa pessoa, dessa menina. Mas isso acontece. Aposto que na vida de vocês já aconteceu. Então, isso destrói a vida das pessoas. Eu sei que eu vivi isso muitas vezes. Né? Com o título que eu me dou, então, nossa, mãe de Deus. Né? É incrível. E às vezes é um preço desnecessário que se paga por ser diferente dos padrões que a gente vive, né? Por viver a própria vida, mas se paga. Somos humanos e sofremos. Né? A gente sofre quando alguém fala mal da gente. Tem gente que diz assim, fala bem ou fala mal, mas fala de mim. Nananina, não. Não mesmo. A não ser que tu estiver no topo da pirâmide do universo, lá ascensionado, dizendo, pode falar. Não.
Não, isso ofende, gente. Alguma coisa vai ofender, alguma coisa vai prejudicar. A gente fica chateado, sim, tá tudo bem, tudo normal, é assim. Então, antes de falar de alguém, a gente tem que passar nas 3 peneiras. Vocês já viram, achou isso das 3 peneiras. Quem fala das 3 peneiras é Sócrates, um grande pensador. Eles primeiro a gente passa na peneira da verdade, se é verdade aquilo que tu vai dizer. Da bondade, é uma coisa boa que tu vai falar. E da utilidade, serve para alguma coisa isso aí que tu vai dizer? Os budistas, se não me engano são os budistas, eles dizem assim, tu tem que passar a língua 3 vezes no céu da boca. Vai passando. Vai falar alguma bobagem, passa. Em italiano se diz água em boca. Água em boca, bota água na boca, não pode engolir nem botar fora. Fica quieto. Então, é assim mesmo. Se a gente não tem como contribuir, né? É melhor. Tem que treinar, gente, não julgar ou ajudar a si e aos outros. Muitas vezes, quando eu julgo alguém e penso que nunca faria aquilo, amanhã eu estou fazendo. Nunca aconteceu para vocês. Se a gente se observa, vocês nunca. Eu digo assim, eu nunca fiz isso aí. No dia seguinte, cai no colo. Olha a sincronicidade, olha a vida dizendo, então toma, faz, experimente. Ah, não contei uma mentira, eu vou fazer isso no dia seguinte, a dita cuja se faz necessária. Né? E aí precisa. Então assim, tem que cuidar mesmo. Muito bem. Última dessas nossas questões, e é uma das bem complicadas, né? Amor de mãe é incondicional. Vamos ver. Certo. Todo mundo quieto. Amor de mãe é incondicional. Eu acho que É. Você não conhece nenhuma mãe que não seja amorosa? Conhece? Conhece? Então, porque assim, ó, tem mulheres, gente, que sofreram abuso sexual, mulher velha, mulher nova, mulher que casou com alguém que já tinha filho, mulher envolvida em algum tipo de vício, pessoas com problema psicológico que são narcisistas, mães com algum problema psicológico ou outro, gente que abandona o filho por causa de um amor, ou gente que abandona o filho por amor próprio, né? Tipo assim, não dá mais pra mim. Vazei. Outras que pelo processo de autocuidado nunca, elas cuidam delas mesmas, elas nunca cuidaram do filho. Existe um julgamento da sociedade dessas pessoas, né? Para essas mães, para essas mulheres. Então são mães fora do padrão de impostos pela sociedade. Mas uma delas pode ser a tua mãe. Ou a mãe de alguém que tu conhece, né? Então a gente se questiona, o amor de mãe é incondicional, como nós que criamos essa imagem, aprendemos assim, é por causa da Maria, né, gente? Maria, mãe de Deus, barari, barará, toda mãe tem que ser igual a Maria, né? Então, um pouco é isso também. Então, existem mães que se apaixonam pelos filhos, têm ciúme das noras e outros afetos. Nossa, que bicho chato. Mãe que compete com os filhos pelo amor do marido, pela juventude, pela beleza, pela inteligência, que se orgulham dos filhos e que se envergonham dos filhos. Existe mãe de todo tipo, porque mãe é humana. Certo? É humana. Então existe muita cobrança. Quando se trabalha no conselho tutelar, gente, 7 anos e meio dentro do conselho tutelar, as coisas que eu enxerguei lá, né, que graças a Deus, né, quem tiver ouvidos que ouçam e os olhos que vejam, né, então muita coisa acontece, muito fake, muita gente querendo ralar o coleguinha nas denúncias, muita gente querendo fingir que é porque tem um nome de família, como se todo mundo não tivesse um nome de família, não pode. A melhor mãe que apareceu lá era uma mãe que tinha um trabalho que não é um trabalho que a gente considera digno dentro da sociedade. E ela defendeu os filhos, jamais esqueci essa coisa. Fantástico. Aquilo era uma mãe de verdade. Se eu julgasse ela pela profissão dela, pelo que ela fazia, etc. Ela mesma deve ter contado. Enfim, então, né? Mas ela era mãe daquelas criaturas ótimas. Enquanto algumas mães que eu conheci, mães e pais, né, dizendo assim, olha filho amado, querido, te amo, te adoro, blá, 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 estilo Rosário, né? E nada acontece. Não, assim, ó, nunca duvide de alguém com atitude
que demonstra as palavras, tipo, demonstra o amor, demonstra a caridade, demonstra... Nunca! Dessa pessoa tu não pode ouvir. Tem muita gente que não diz eu te amo e ama. Mostra nas atitudes. Não consegue falar, e não tem nem pra quê, gente. Se a pessoa precisa ouvir que tá dizendo, ok, bacana, tá. Mas é na atitude que se mostra esse tipo de coisa. Não é na palavra. Então, assim, tô falando de mãe, mas aqui envolve o pai também, né? Porque a gente diz assim, isso traz honrar pai e mãe. Onde é que tá, né, esse mandamento, honrar pai e mãe? Então, assim, honrar pai e mãe não significa deixar a tua estrada e seguir a deles. Às vezes, seguir a tua estrada, tu tá honrando os teus lá atrás, né? A tua ascendência e a tua descendência, quem vem para frente. Somos menores que os nossos pais dentro dessa coisa energética, sim, eles vieram antes do que nós somos menores do que eles. E eles não tinham a metade do conhecimento que temos e se esforçaram. O respeito. Não estava falando isso primeiro. Então, isso não quer dizer que tu deve aceitar tudo. Ofensa, por exemplo. Quando se foi ofendido, por exemplo, uma coisa que se deve dizer é: eu vou honrar, amar, respeitar essa pessoa, mas ela não tem esse figura de autoridade na minha vida. Seja qualquer um. Então, os pais, principalmente a mãe, são portais para que a gente chegue nesse mundo e temos que compreender isso e respeitar e honrar que eles fizeram o que podiam com o que tinham. É bem difícil. Muito difícil, mas é assim. Muito bem? Perguntinhas sobre qualquer coisa, não? Tá bom. Então vamos falar sobre ética. Uma coisa que a gente estuda em recursos humanos e outras tantas específicas é a tal da ética. Então, que é um conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da nossa vida. Verbos: quero, devo, posso. Então, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Mário Sérgio Cortella disse isso, certo? Então pensar, eu quero isso, eu posso, eu devo fazer isso, isso dá também uma reta, né? Uma linha para a gente seguir. E a gente falou de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio para vocês? O que vocês entendem por livre-arbítrio? Eu fiz as próprias escolhas. Fazer o quê? As escolhas? Fazer as escolhas. Cada um entende de uma maneira também, não é? Mas então, eu tenho aqui que livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, é sim, escolher. Quem escreve isso é o Vital Froese. Ele diz assim, conta uma historinha, né? Que a alma mais elevada ficou sabendo que poderia viver e experienciar outra vida com o véu do esquecimento. O véu do esquecimento, gente, quando a gente atravessa, a gente não lembra, né? O que aconteceu na outra vida. A alma sabia as regras do jogo, o currículo da escola terrena, e daí veio um fractal, uma parte. Dizem que uma parte da nossa alma está lá e aqui veio um fractal, uma parte é a parte que tem que perder. Veio ela então experienciar as 2 faces da moeda, o traidor e o traído, o assassino e o assassinado. E teria todo o amparo necessário e a oportunidade de desencarnar e ir para a avaliação da caminhada. Não, senhor. E escolhe a próxima viagem. Todo o nosso emocional leva essa carga, o sentir. Lá em cima não tem matéria para se discutir quem fica com o tempo. Cada um tem a sua maneira de receber e de transmitir. Veio porque quis e sabia das regras. Tinha fila para esse curso. A alma é imortal. Em cada desencarne que nós tivemos, de 600 a 1100, lá na 4ª dimensão, a alma faz o seu projeto e escolhe o seu plano de alma. País, cidade, nome, família que nasce, dia de nascimento, tudo mais. Vocês acham que isso é verdade? Que isso acontece? O que vocês acham que a gente veio fazer aqui? Excursão da CVC. Sim, muito. Não é excursão da CVC. Vocês acham que vocês estão indo bem?
100% não. Não, ninguém é 100%, não vai. Mas um pouco pelo menos vai. O importante é ir, né? Eu acho que o importante é ir. Não interessa em que velocidade. Né? Do jeito que for, isso aí. Tem que cuidar para não procrastinar também, né? Porque a gente diz amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Tem que fazer. Às vezes o mundo está caindo na tua cabeça e não vai. Nem que vier de dilúvio, venha, faça, vai fazer o que tu acha que tem que fazer. Esse ano é um ano de muita intuição, muito. 2023, 2027, escutem a vozinha boazinha da cabeça. Isso. O que vocês acham importante em termos de religião? A maioria deve ter religião, né? Eu falei que eu não tenho. Eu sou mais da espiritualidade. Eu respeito todos, porque eu venho só. Isso aí. Isso aí. Influência, mas eu respeito. Isso aí. Muito bem. Alguém entende mais de outras religiões, de outras coisas que gostaria de falar, de colocar? Eu queria fazer uma pergunta. Por que tu disse que a gente escolheu estar aqui? A gente se escolheu para estar aqui. Qual é a história por trás? A história por trás, tipo assim, várias encarnações e aí tu escolhe descer, bastante isso tem no espiritismo, né? Daí tu escolhe descer para continuar o teu aprendizado. E a gente é meio que selecionado, eu não sei explicar muito bem, mas assim, a gente é meio que selecionado, levantou o braço, né? E disse, não, eu vou descer, eu quero ir aprender. Porque lá em cima existem muitos lugares. Quem morre de acidente vai para um hospital, quem morre de doente vai para um hospital, outro hospital. Um deles irmã Dulce, outro irmã Madre Teresa que cuida, é igualzinho aqui embaixo. Tanto que existe assim na terra como no céu, né? Então, tudo que está em cima é como que está embaixo. Hermes Trismegisto, assim na terra como no céu, Jesus Cristo. E assim vai. E aí, então, lá em cima é a mesma coisa. E aí, só tu vai para o canal transportador, etc e tal. Filtragem, mas enfim, existe. E lá em cima tem lugares para a gente se curar, para a gente se cuidar. Segundo também essas informações, o inferno não existe, lá embaixo não tem nada, né? A não ser que tiver alguma nave enterrada lá embaixo ou algo assim. É tudo lá. Existe um umbral, onde as pessoas ficam, aquelas que não querem ajuda, por exemplo. Tem gente que diz assim, não, eu estou emburrado, vou ficar aqui e fica. Mas elas, por quê? Porque ali também existe o livre-arbítrio. Daí vem o teu mentor e diz assim, vamos, tu quer ir para tal casa para a gente fazer um cursinho, para tal escola para a gente fazer uma aulinha, né? Vamos, então, tem igreja de todas as religiões, porque as pessoas são tão ligadas dentro da religião delas e do simbolismo que elas precisam lá em cima ter isso. Não tem os muçulmanos rezando, tem a pessoa da religião católica dentro das igrejas, porque até entender que é uma coisa só, entendeu? Mas tudo é respeitado. Tudo é respeitado. Existe aquela coisa, isso é a Luga Marcha que eu falo, dentro de um livro, Caminhos do Aprendiz. Então ela conta a respeito dessas casas, a respeito dessa cura. E aí um dia tu diz assim, eu estou preparado agora para ir lá embaixo. É tu que escolhe mesmo, dentro pela tua vontade. E dentro da numerologia, dentro da cabala, dentro de outras coisas, então a gente diz assim, o teu dia de nascimento foi um merecimento, o teu nome foi uma escolha. E aí, dentro do teu nome, existe um estudo que a gente faz, motivação, impressão, expressão, e ele tem parzinhos de letras, e esses parzinhos de letras formam arcanos do tarô mesmo. Então, a numerologia se alia a tudo que é mais antigo, a cabala é super antiga, a numerologia também, e aí se alinha isso. Então, assim, primeiro número da Ângela, número 15, certo? A N. Segundo número da Ângela, daí tem o N e outra letra, e assim vai. Dependendo do tamanho do teu nome, existe um período que esse arcano vai governar na tua vida. Por que às vezes a gente diz fulano virou de cabeça para baixo? Nossa, esse fulano mudou muito. Isso tem a ver com esses períodos de vida. Tu faz isso? Esses negócios de signo tem alguma coisa a ver? No signo, então, existe tu precisa para fazer teu mapa astral, então a hora do teu nascimento, que deve dar ascendente, se não me engano, e aí existe, é muito parecido se tu faz as duas coisas. Eu acho muito legal esse signo. Tá, mas esse negócio de signo é verdade, tipo... É verdade porque assim, eu ganhei um curso de astrologia e eu fiz.
com o senhor Luiz Malta Lucero. Luiz Malta Lucero é uma das pessoas mais cultas dentro do Brasil, porque ele é considerado realmente com esse título, de tanto livro que já leu e tal. Tanto que ele analisa cada signo, e quando ele vai analisando o signo, ele diz assim, o livro do Dostoiévski, tal lá, fala do signo de Gêmeos, por exemplo. Então, esse livro é um livro que, se vocês quiserem entender o signo de Gêmeos, é esse aqui. E ele fala a respeito do simbolismo, de onde que vem, blá, 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 um monte de coisa. E aí eu fiz, e tem a ver, eu acho que tem a ver, bastante, com a personalidade da pessoa, tem muita lenda, tem, a pessoa que eu fiz curso eu também é astróloga, e aí tem, eles contam muita coisa, essa moça que fez o curso, por exemplo, ela estava estudando, e ela chegou num ponto que ela disse assim, eu conheço uma pessoa desse signo aqui que não é assim, e ela desistiu. Tipo assim, tava dentro, né? Fiado na cabeça que o signo de Gêmeos é duas caras, signo de Gêmeos é pessoa dual, que muda de ideia, etc e tal. Realmente muito rápida, é diferente, entendeu? Não é assim, ai, os cânceres chorão, ai, só chora. Escorpião, meu Deus, ó. Terror na taquareira. Então, assim, é muita coisa que falam, entendeu? E não é. Por isso que eu pedi, porque tipo, o meu isso também, é bom. às vezes tem muitas coisas que não tem nada a ver. Ah, sim, dependendo também as pessoas que seguem, de quem que tu lê, sabe, Sim. e tal e coisa. Tu vê que varia bastante, né? Eu gosto muito do Oscar Quiroga também, é muito bom a respeito disso, fala de uma maneira muito ampla, né? A respeito. E a gente tem que entender o que está na casa tal. O Luiz Malta Lucero, todo domingo ele tem um painel gigante com todos os planetas, e ele vai colocando a Lua, vai trocando o lugar dos planetas e vai dizendo assim, essa influência X, Y, Z até quarta-feira, a Lua faz isso até quinta-feira, e assim vai. É bem interessante. Nossa, bacana. Eu gosto bastante dele. Tem que, claro, e aos poucos, se a pessoa quer aprender, entender, né? Eu acho bem interessante, eu acho que tudo tem a ver, mas o autoconhecimento não adianta, por exemplo, tu procurar signo, mapa astral, numerologia, se tu não sabe quem tu é. Vai lá na numerologia e te dá uma dívida kármica, e aí? Vai cair o mundo se a pessoa é uma pessoa que ela tá meio, né? Não é assim, eu explico, eu tento explicar, mas às vezes a pessoa não entende. Na verdade, a ansiedade, né? Busca isso para procurar uma solução. Exato, a mágica, né? Isso, e não é assim. Não é dentro sempre. Dentro sempre. Sempre sempre. Mas o que, gente? Qualquer pergunta. Vou pegar um outro negócio aqui. Sai do vídeo. Qualquer coisa que vocês queiram saber. E nesse processo sobre amor próprio, assim, o que tu podia mais dizer pra nós em relação a isso, se conhecer, como começar? Como começar? Muito bem. Ali a gente falou de várias perguntas, né? Então, assim, uma vez a gente fazia diário, era bem interessante, os diários. Então, você lembra dos cadernos questionários, sabe? Vocês são tudo muito novos, eu acho. Mas tinha os cadernos questionários, sabe, né? Aí tu sabia um pouco o que os colegas gostavam, né? Isso aí era legal, né? E aí, tipo, para brincar com o amigo secreto era uma boa, tu ia saber, né, o que o coleguinha gosta, né? Então, assim, autoconhecimento. Vamos lá no autoconhecimento para tu conhecer o coleguinha. Essas respostas, do que eu gosto? Essa tal de meditação que as pessoas falam, existe aquela que é paradinha lá, fazendo todos os números, sim. Cada um tem um significado, sim. Se vocês verem Jesus, ele está muito assim, né? Muitas imagens. Então, tudo tem um simbolismo, tudo tem um significado. Às vezes a gente precisa de um simbolismo para nós. Eu preciso ter lá uma ametista, eu acho que aquilo é legal, um crucifixo, né? Sem Jesus, pelo amor de Deus, só o crucifixo, tá bom? Aí outras ferramentas, um incenso e tal. Às vezes a gente precisa isso para dar uma ativada, entendeu? Na real, eu acho assim, que quando a gente conseguir, a gente não precisa de nada, né? A gente precisa se buscar. Mas se isso ajuda, eu acho ótimo, né? Achou que isso ajuda, quer primeiro, vou procurar um baralhinho, vou fazer alguma coisa, vou um Ho'oponopono, vou rezar uma oração que eu goste, e assim por diante. E aí a gente começa a se fazer as perguntas. Do que eu gosto? Onde é que eu gosto de ir?
Esse pensamento do tipo, que energia eu sinto? Claro que assim, né? A louca a gente não vai saber. Mas, no momento em que tu começar a abrir, né? As coisas começam a acontecer e aparecer. Bem devagar. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de gravar, tem gente que gosta de fazer nada e vai se lembrar de tudo isso só de pensar, né? Muitas maneiras. Muitas maneiras. Tem gente que desenha. Então, é só fazer essas perguntas, começar. O que eu gosto, o que eu sinto quando eu faço isso. Porque tudo, gente, se tu vai ver, é energia. Tem gente que eu estudo que até a comida que tu come de manhã tem que ser uma comida de uma cor X, Y, Z, que ela vai ser melhor pro teu dia. Se a gente fosse fazer tudo, a gente não fica num minuto trabalhando. A gente só faz isso. Eu lembro até que a Morga fez uns exercícios assim com nós, tipo, pra gente se conhecer melhor e era muito Ela tava me difícil. falando, eu disse, nossa, tá na palestra. Tipo, um dia sem sonhos. Não consegui fazer, acho que eu fiz uns 30 e poucos e depois se foi. Mas era bem legal, né? Podia começar de novo. Sim. Sabe o que? Sonhar, essa coisa, a Lu fala muito que você é comunicação do futuro. Nossa resposta. Tem ali os nossos sonhos, das nossas coisas. E sonhar, a gente sonhar dormindo. A palavra assim, meu sonho é ter um carro. Vai continuar sonhando, sentada ali na cadeira, porque a palavra sonho não é boa para desejo. Meu desejo é um carro. Melhor ainda, obrigado por eu já ter o carro. Eu me projeto no futuro com o carro. Só que é claro, gente, que a gente tem que trabalhar. Se é para ter o carro assaltando um banco, daí não dá, né? Olha bem. Né? Vamos? As pessoas sonham dormir. Dormir. Mas ok, gente. Vamos começar, que eu vou dar uma mensagem para vocês e de repente vocês nessa mensagem vocês conseguem algumas coisas até. Responder algumas perguntas, né? Então assim, essa mensagem é uma música italiana, que se chama Que Sia Benedetta, da Floriana Manoia, e eu acho ela muito legal. Então aqui diz, ela, até eu coloquei o nome da música, se vocês querem procurar depois, é interessante, você já tem a tradução aqui. Eu errei tantas vezes nessa vida, quem sabe quantas vezes mais ainda vou errar. Nesses pequenos parênteses infinitos, quantas vezes pedir desculpas e quantas não. É uma corrida que decide sua meta, quantas recordações que se deixam pela estrada. Quantas vezes eu virei empulheta do tempo. Mas este tempo não é areia, mas é a vida que passa. Que seja abençoada. Por mais que absurda e complexa nos pareça, a vida é perfeita. Por mais que pareça incoerente e teimosa, se tu cai, ela te espera. Somos nós que temos que aprender a tê-la por perto e mantê-la. Somos eternos, somos passos, somos história. Somos filhos da nossa verdade. Se é verdade que existe um Deus e Ele não nos abandona, que seja feita agora a sua vontade. Nesse tráfego de olhares sem meta, nos sorrisos apagados pelas ruas, quantas vezes condenamos esta vida, nos iludindo de tê-la já compreendida, mas não basta. Que seja abençoada a quem acha a si mesmo na própria coragem, a quem nasce a cada dia e começa a sua viagem, a quem sempre lutou e suporta a dor, a quem ninguém é diferente e ninguém é melhor, a quem perdeu tudo e começa do zero, porque nada acaba quando você vive de verdade, a quem fica sozinho abraçado ao silêncio, a quem doa o amor que tem dentro. Que seja abençoada. Por mais absurda e complexa que nos pareça, a vida é perfeita. Que seja abençoada. Então aqui tem umas dicas, né? Tem umas palavras, gente, assim, que como período de literatura, por mais que absurda e complexa, tem umas que a minha impressora, uma que a minha impressora comeu, mas vocês vão entender igual, uma letra, né? Vocês querem passar? Eu passando, vamos passar. Então, eu sei que é bem difícil, gente, assim, ó, chegar e dizer assim, olha que vida legal, maravilhosa, né? E eu escolhi estar aqui, é muita informação, né? Eu acho muita informação. Então aí, se a gente ouvir tudo que passa, eu costumo fazer assim, eu quero saber alguma coisa de algum lugar, uma informação de energia, de mundo e tal, eu procuro em 3 lugares.
Se fechar, nós estávamos falando isso primeiro também. Se fechar comigo, ok. Se não fechar, às vezes é uma pessoa super importante, gente, que está falando, super bem conceituada, todo mundo diz que aquela criatura é super legal e eu não gosto, né? Vocês podem adorar alguém ali e eu não. Aliás, adorar é uma coisa horrível de se fazer. Adorar alguém, adorar alguma coisa, né? Esse adorar é se colocar, né, muito ali. É que nem amor e paixão, né? Marília Mendonça que nos ajude. Ela dizia assim, eu me apaixonei pelo que inventei de você, não é assim? Então assim, às vezes a gente inventa, isso aí é paixão. Amor é outra coisa. Amor é outra coisa. Amor é o feio, né? Esse o santo não bateu quer dizer alguma coisa com energia? Tipo, É, santo não bateu. Isso aí. Isso aí ele não bom, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Meu santo não bateu também. Né? Não é? É bem assim. É. Às vezes é. Só que isso também envolve, sempre vocês se perguntem por quê. Por quê? Porque assim, ó, eu tenho umas armadilhas fantásticas. Eu não gosto de alguém e certamente esse alguém tem alguma coisa minha nele. E que eu estou negando em mim. Sabe aquela história do fala mal? O Pedro fala do Paulo e eu sei mais do Pedro do que do Paulo. Tá falando, né? Porque ele, né, ficou jogando. Então é mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí. Então a gente tem que ver por que não gosta. É claro, gente, que é possível eu não gostar porque essa pessoa é uma cretina, entendeu? Né? Não gosto porque não é legal mesmo. Ok? Maravilha. Mas também sempre vale pensar, sabe? Eu me coloco em dúvida sempre. Será que é isso aqui? Será que é isso aí? Essa semana aconteceu um negócio, eu fiz uma terapia. Uma criatura falou algumas coisas pra mim e tal, daí eu pensei, será mesmo que é tudo, todo esse conjunto ali que ela falou, né? Vamos separar, né? Separar também é uma coisa de autoconhecimento. Vamos pegar esse pedacinho primeiro, essa partezinha, né? É interessante. Aí fui analisar. Então, depois de estar muito desesperada, de quase estar de joelhos e etc e tal, eu pensei, vamos lá. E aí o meu marido fica de sentinela, né? Porque quando não tem um problema, sempre tem um sentinela, né? É isso que é legal. Tá com um problema, a pessoa tá do teu lado de sentinela. Se caiu, ajuda a levantar. Se quer um copo d'água, eu quero um copo d'água. Se a pessoa tiver um mal súbito, eu levo para o hospital. Mas não vou falar nada, né? Isso é seu sentinela parceiro, né? Então eu tenho sentinela. E o meu cachorro, né? E aí, aí chega no momento, tu abre um negócio no Instagram, pã! Tu acabou de pedir a resposta. Isso, gente, não é coincidência. Me acredito, isso não é coincidência. Aí vou abrir uma live e a pessoa fala assim, ó, totalmente tudo aquilo que eu estava pensando. Precisando ouvir. E ainda assim eu me boto dúvida, né? Eu devo ter sido São Tomé, né? Uma das encarnações, eu devo ter sido São Tomé. Ver para querer, né? E enquanto que é crer para ver seria o mais certo, né? Enfim. Aí, então, aparecem essas ditaduras, essas respostas. Comecei a fazer meu trabalhinho, é óbvio, né? Eu tinha que fazer um trabalhinho. Comecei a fazer, vou continuar a fazer. Mas assim, gente, não é tudo que os outros pensem, entendeu? Não é tudo que os outros dizem, né? Sobre. Não interessa se eu estou aqui falando um monte dessas coisas ali. Eu pesquisei, estudei, falando sobre energias, um pingo aqui, um pingo ali e tal. Não interessa. O que vocês pegaram? Entendeu? O que foi? O que bateu aqui? Bateu uma coisa que eu não gostei, por que eu não gostei? Bateu uma coisa que eu gostei, por que eu gostei? Por isso que eu disse, é melhor sair com um monte de dúvida do que com um monte de certeza. Quando a pessoa tem muita certeza, a gente abandona, ela já deu o que tinha que dar. Então não dá, eu não tenho certeza de nada. Tanto que eu esqueço o nome, se eu preciso ter anotado nos negócios, eu esqueço tudo. Né? Mas eu acho muito interessante muitas coisas que acontecem, observar o dia, tirar o tempo às vezes para dar uma observada, né? Às vezes no caminho para vir para o trabalho, troca de caminho, não precisa fazer sempre o mesmo, muda um pouco a estrada. Porque assim, ó, a pessoa que sempre faz, parece uma grande bobagem dizer que vai mudar a estrada, vai mudar alguma coisa, mas a pessoa que sempre faz a mesma coisa, ela não vai ter mudança nenhuma. Então às vezes assim, come uma outra coisa. Eu sei que eu não vou gostar. Não interessa, come. Eu assisto, tá tomando banho, vou assistir isso aqui. Tem um monte de gente legal na internet hoje. Um monte de gente boa, mesmo.
Né? Tem uns bom porcaria também, tem. Tem. Vidente pra tudo quanto é lado, só prevê que por desgraça, tem. Tem gente que bota minhoca na tua cabeça, tem. Tem uns que botam umas minhocas super boas, maravilhoso também. Né? Mas enfim, tá fazendo alguma coisa, assiste. Nem que seja para dizer que não gostou, para ter uma opinião, sabe? E quando não sabe a respeito, não é vergonha nenhuma dizer, eu não tem problema nenhum. Não domino este assunto, não tenho conhecimento sobre isso, não sei muito falar. Eu tenho muita coisa que acontece, que a gente sempre nada é por acaso. Nada, nada. Se mudar essa outra, Isso aí, é isso aí, isso aí. isso tem na minha mente. Isso. E outros exercício que a gente pode fazer é querer mudar a estrada, não só porque ela mudou por uma coisa que não era por acaso. Hoje eu vou mudar esse caminho para tentar ver se alguma coisa muda. Ah, não gostei, amanhã eu pego de novo. Mas daí vem aquele bichinho, né, que diz assim, vou fazer uma outra coisa. Hoje eu vou fazer diferente. Né? Então, existem muitas maneiras. E assim, ó, tudo é no micro e no macro, né? Pequeno plano, grande plano. Faz uma pequena mudança, acontece uma grande coisa. E assim. Muito bem? Se quiserem perguntar, pergunta. Vocês querem falar mais alguma coisa? Na verdade, eu acho que teria assunto para bastante tempo. tem. Olha, nós podíamos ter começado antes, se fosse Nem sei que horas ter são. sabido isso. Mas então eu queria... Nossa, 17 e 17. Horas iguais. Outra coisa que o universo manda o WhatsApp, né? Vocês sabiam? O universo manda o WhatsApp assim. 11, 11, 22, 22. Esse ano é o número 7, né? Esse ano é o número 7. 17, 17, a Bárbara ontem me perguntou o que era, eu mandei pra ela. É da gratidão. Se eu não me engano. Certas coisas, gente, a gente não é que tá louco. Tem algumas coisas, né, que é assim mesmo, acontece. Sim. Quando vocês quiserem, gente, saber de alguma coisa, tem muita gente que pergunta. Eu fui na escola também. E aí depois as crianças, não são crianças, mas enfim, perguntavam no Instagram. Eu tenho um Instagram meu, né, que fala a respeito de língua e cultura italiana, e tem um outro também que eu sempre digo que é o meu depósito de informação. Eu coloco lá informação sobre várias coisas que eu estudei, e se eu não decorar, tá lá gravado. Então tem a história da deusa também, que é muito legal, acho que são umas 3 ou 4 postagens sobre como nasceu essa história da deusa terra, da mulher ser a deusa, o que é tão importante, tem várias coisas. É só ir lá e se quiser mandar alguma coisa, manda, sem problemas. Muito bem. Bem, então, quero agradecer. Tua fala vai muito ao encontro do que a gente prega aqui mesmo, né? Assim que a gente tenta enxergar a vida, né? Enxergar o nosso trabalho também. E quero, então, te presentear, Vanessa, por favor. Pega aquele pacotinho lá, se entrega para em nome de todos nós. Muito obrigada. Ai, dá um abraço. Ai, eu só vou ter uma foto. Mas olha essa Vanessa. A Vanessa fugiu. Depois ela faz uma foto todo mundo junto. Para que eu vou brincar com a gente. E daí vamos compartilhar um lanche também ali. Isso aí. Oxe, pensei que era mais Espero que legal. goste, né? Não sei, se deu estímulo, depois tu quer trocar também. Ai, meu braço está